Convido você a descobrir um pouco da história da paralisia de Tefé e também da história de Tefé e de outras regiões aqui do nosso Amazonas, há mais de 100 anos atrás, através das páginas do livro Missão Espiritana no Amazonas, primeiros 25 anos, de 1897 a 1922, que acaba de ser impresso. Muita dessa história está registada neste livro do irmão Tito Kuster, que era um irmão espiritano suíço, que foi um dos primeiros espiritanos a chegar aqui em Tefé e foi um dos fundadores e construtores da missão. Foi ele até que deu o nome de missão àquele lugar, em cujo cemitério, aliás, ele agora repousa. Ele foi também um dos construtores deste belo seminário de São José e da matriz Santa Teresa de Tefé. Desde o primeiro dia em que ele aqui chegou, em 10 de junho de 1897 até 1948, pouco antes de falecer, ele foi escrevendo sempre no dia a dia o que ia acontecendo na missão e aqui em Tefé. São, pois, vários livros como este que felizmente foram preservados nos arquivos da Paralasia. E nestas páginas tem, pois, muita história vivida e contada na primeira pessoa há mais de 100 anos atrás. Era em francês que ele escrevia porque era a língua que ele dominava melhor e com a qual ele comunicava com os seus confrades da primeira hora, que na sua maioria eram espiritanos franceses. Depois de traduzir, vejam. Journal de la Communauté du Saint-Esprit et du Saint-Cœur de Marie, fondé en 1897 à la Boca do Tefé, Amazonas, par le révérend Père Liberman, a partir de juin 1897. Ou seja, Jornal Diário da Comunidade do Espírito Santo e do Sagrado Coração de Maria, fundado em 1897 na Boca do Tefé, Amazonas, pelo Reverendo Padre Liberman, a partir de junho de 1897. Neste livro, o irmão Tito conta, pois, os primeiros passos dados pelos espiritanos nesta paralasia, que na altura ainda não existia como paralasia, apenas como paróquia, e dependia da diocese de Manaus. E só tinha aqui um sacerdote para a paróquia de Santa Teresa de Tefé, mas também para toda esta região imensa do Amazonas, daqui até à Colômbia, daqui até ao Peru. Era o cônego do Puí, e foi ele, aliás, que, tendo conhecido os seus concidadãos espiritanos em França, pediu ao bispo de Manaus para os convidar a vir aqui para Tefé. A ideia principal da missão espiritana era a evangelização destas populações abandonadas, sob o ponto de vista religioso, sobretudo as populações ribeirinhas e sobretudo as populações indígenas, porque nesse tempo as populações ribeirinhas não eram bem como hoje, eram mais os barracões de exploração da seringa, dos seringueiros e as comunidades indígenas. Logo depois da chegada dos espiritanos a Tefé, o primeiro projeto começou logo a ser construído na missão, mais propriamente na Boca do Tefé, onde o rio Tefé se encontra com Solimões. E esse projeto era a construção da residência para os missionários e uma escola para crianças e jovens indígenas, mas que vai ser também para filhos de caboclos. Bom, para rapazes, nesse tempo ainda não era para meninas, só vai ser mais tarde com a chegada das irmãs franciscanas. Essa casa e escola vão ser inauguradas em 2 de fevereiro de 1899, que era o dia de festa do segundo fundador do espiritano, Padre Liberman, o venerável Liberman. E foi, aliás, o sobrinho deste, o Padre Xavier Liberman, que chefiou esta primeira equipa espiritana no Amazonas, mas teve de regressar à França por motivos de saúde, ainda antes de o edifício estar terminado.
A escola vai ser agrícola e industrial, com várias oficinas profissionais, nomeadamente olaria, com mecânica, com marcenaria, com eletricidade, exploração agrícola, etc., tornando-se um polo de desenvolvimento económico para toda esta região do Amazonas. Nos diários do irmão Tito estão registados, pois, estes inícios da missão espiritana no Amazonas, nomeadamente o que no dia-a-dia ia acontecendo na missão, mas também outros acontecimentos importantes, como a criação da Prefeitura Apostólica pela Santa Sé em 1910 e a nomeação e a chegada à Tefé do primeiro Prefeito Apostólico, Monsenhor Alfredo Barat, o qual vai se instalar primeiro na missão, na chamada Casa Branca, e antes de decidir a construção deste seminário, este belo seminário, que para além de se tornar primeiro a residência para o Prefeito Apostólico e para os espiritanos responsáveis pela paróquia de Santa Teresa de Tefé, vai servir também como seminário, com alguns seminaristas, e depois como internato e externato, onde estudaram centenas e centenas de alunos, alguns dos quais ainda vivos. E toda esta história e muita outra daquilo que aconteceu na missão e aqui em Tefé, nesse tempo, está pois registada neste livro e noutros livros que o irmão Tito escreveu. Mas não foi só a missão ou o Tefé que os espiritanos trabalharam, não foi só aqui. Logo desde o início eles andaram por esses rios e lagos, acima e abaixo, às vezes remando em simples canoas e ficando por meses e meses visitando ribeirinhos, às vezes com problemas de saúde, enfim, todas as consequências. E a informação sobre essas viagens apostólicas está registada nos relatórios que eles escreviam e enviavam pelo correio para a casa-mãe dos espiritanos, em Paris, e foram publicados nos boletins gerais da congregação, que eu procurei também pesquisar e traduzir do francês, e publicar também no livro Missão Espiritana no Amazonas, os primeiros 25 anos. E alguns desses relatórios são autênticos documentos históricos, como por exemplo as viagens do Padre Tastevan no Juruá ou no Japurá. O Padre Tastevan, que para além de missionário, era também um grande etnólogo e geógrafo, desenhando mapas e até fazendo dicionários e gramáticas indígenas. E quem quiser saber sobre a realidade social, religiosa e mesmo econômica nesse tempo, não só em Tefé, mas também noutros municípios, por esses Solimões, Japurá e Juruá, acima e abaixo, há 100 anos atrás, tem de ler esses relatórios, pois nesse tempo só os missionários é que escreviam e publicavam. E foram também eles que fundaram muitas das primeiras escolas, não só na missão, e aqui em Tefé, mas também nos municípios do interior do Amazonas, já que depois da saída dos antigos missionários desta região, primeiro os jesuítas e depois os carmelitas, esse interior ficou todo abandonado, não só ao nível religioso, mas também ao nível cultural. Mas não é só Tefé e os municípios da prelazia Tefé que estão contemplados nestes relatórios para a Casa-Mãe. Logo, desde o início, ao passarem em Manaus, o então bispo de Manaus, Monsenhor José da Costa Aguiar, que era ele que tinha convidado os espiritanos para virem para a sua recém-criada diocese, ele pede para a congregação ficar também em Manaus, nomeadamente ao serviço da Igreja de São Sebastião. Eles terão também outras responsabilidades, como por exemplo a Escola de Paricatuba, cuja história aparece também neste livro. E para além desta história da missão espiritana no Amazonas, nomeadamente na Diocese de Manaus e na Prefeitura Apostólica de Tefé, eu procurei também neste livro recordar a pré-história dos espiritanos no Brasil, nomeadamente
em Belém do Pará. Foi lá que eles começaram em 1885 e foi de lá que eles vieram em 1897 se estabelecer no Amazonas. Aqui deixo, pois, o convite para a leitura desse livro, Missão Espiritana no Amazonas, primeiros 25 anos, de 1897 a 1922, onde tem muita história desta região do planeta contada na primeira pessoa, ou seja, aquilo que há mais de 100 anos os próprios espiritanos nesse tempo viveram e escreveram. Obrigado.